e vamos lá falar um pouquinho de cuidado. Primeira coisa que eu queria trazer, primeira reflexão que eu queria trazer sobre esse tema é que, via de regra, né, pela nossa cultura, pela nossa formação acadêmica, quando a gente fala de cuidado, as pessoas tendem a levar para um lado muito flot, né, para um lado é, muito coraçãozinho, para um lado muito Mimimi. RH, para um lado do mimimi. Perfeita, Raquelzinha. Era exatamente isso que a maior parte das pessoas, quando escutam isso, né? Principalmente quando a gente está na linha de frente com a operação, da linha de frente do negócio, né? Pô, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer um monte de coisa, né? Lá vem o RH falar de cuidado, né? Mas cuidado, gente, não é necessariamente a gente acolher sempre. Dentro do cuidado existe o contexto do limite, né? Então, o que é mais importante no cuidado é a gente conversar, né? A troca, ela é o fundamental quando a gente está falando de cuidado. Até para que a gente possa entender o que é cuidado para cada pessoa do nosso time, né? Para alguns, a pessoa ficar me ligando todo dia para saber se eu estou bem, me estressa, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa desse perfil. Não fica me perguntando se eu estou bem o tempo todo. Cara, se eu estou bem, se eu não estiver bem, eu vou te procurar. Mas tem gente que não, que precisa deste nível de atenção. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o nosso time. E só dá para conhecer falando com o nosso time, abrindo esta pauta, porque muitas vezes a gente faz movimento, de alinhamento, de entrega, mas a gente não fala em momento nenhum de como é que eu tô, né? Foi muito legal o que aconteceu agora aqui ao vivo com a Marcela e com quantos de nós isso acontece comigo, acontece toda semana, que meu filho está na escola. Ele entra, fala com as pessoas, passa pelado aqui, me interrompe no meio da reunião, enfim, né? Milhares de situações que a gente até já se habituou, mas a Marcela falou assim, gente, me perdoe, né? E continuou. Isso é um traço, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar que existem intercorrências que a gente não vai conseguir controlar. Então, dar essa tranquilidade para o nosso colaborador é muito importante, né? Não precisa pedir desculpa por isso, faz parte de todo mundo vivendo isso. Né? E se a gente não abre essa pauta e a gente não se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, né, como liderança, ou até uma liderança informal, eventualmente, né, até um colega, às vezes você está numa reunião de pares, né, você não precisa ser um líder formal para ter este olhar do cuidado. É, e abrir esse espaço, né, para falar, cara, isso acontece comigo, tá tudo bem, né? Quais são os pontos que são importantes para você? Né? E às vezes eu escuto gestores falando assim, pô, mas eu tenho uma equipe de 200 pessoas, Priscila, eu não dou conta. Como é que eu vou falar com 200 pessoas individualmente para entender a demanda de cada um? O simples fato de você colocar a sua demanda abre espaço para que as pessoas tragam a demanda delas. Né? Então, assim, gente, olha, aqui eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque para mim é importante ter o meu espaço de manhã para fazer o meu exercício. Então, será que a gente pode marcar as reuniões a partir de 10 horas da manhã? Se alguém tiver algum ponto de atenção, traz para os seus pares, traz para mim. Então, assim, abrir o espaço é fundamental quando a gente fala de cuidado. Isso não quer dizer aceitar tudo que vem também, né? Porque tem situações e tem contextos que as pessoas vão pedir que não vão caber, porque vão impactar sim a entrega, porque vão impactar sim a performance do time, e ter a transparência de falar, olha, entendo, mas aqui a gente não consegue se adaptar nesse momento. Vamos pensar juntos em uma outra alternativa? Isso é cuidado. Né? É muito mais do que necessariamente acolher tudo, porque também tem muito essa visão, né, do cuidado de, poxa, eu vou acolher tudo que a pessoa trouxe, eu vou ter que ir agora, como é que eu faço? Né? Perguntei um monte de coisa, veio um monte de coisa e eu faço o que agora com isso? Eu não consigo dar conta de atender tudo. Né? E existe um equilíbrio que precisa ser encontrado. Então, quando a gente fala de cuidado, a gente fala muito mais, na minha percepção, do cuidado com a troca e da nossa exposição, da nossa disposição, da nossa disponibilidade de ouvir e de posicionar, sim, né, de buscar eventualmente alternativas, mas quando não dá, não dá, né? Vai existir um monte de situações em que não dá. Então, vamos tentar acomodar, vamos tentar achar um meio do caminho, vamos tentar achar um meio termo, né? Então, eu entendo que tem muito mais a ver com isso do que com o mimimi ou abraçar a árvore, né? É a atenção, é a presença, né? E aí isso leva a gente acho que para o começo da conversa com a Raquelzinha, né? A Raquel falou muito da questão das pessoas estão ansiosas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão mesmo, né? E agora a gente está passando por uma readaptação, porque a maior parte, pelo menos, do mercado que eu estou enxergando brasileiro ainda não está
no remote first, né? Está trabalhando realmente no híbrido, então são alguns dias, alguns momentos, né? No virtual e alguns momentos no presencial. E isso é uma readaptação, porque isso não é o nosso presencial antigo e isso não é o que a gente viu na pandemia, né? Então, a gente precisa reorganizar novamente processos, formas de trabalhar, né, os momentos presentes que a gente precisa ter, o que dá para fazer remoto, quais são as ferramentas que a gente precisa usar, é uma readaptação novamente. Então, essa questão do cuidado, eu entendo que essa crise louca que a gente viveu de filme, né, que a pandemia nos trouxe, trouxe à tona a necessidade da compreensão da liderança de que o cuidado é contínuo, porque a mudança é contínua. A gente não vai viver um estado, né, um status quo eterno, né? A mudança é a única verdade que a gente realmente consegue se apoiar. Então, se a mudança é a única verdade né, que a gente consegue se apoiar, como é que eu me capacito como líder para lidar com essa mudança em relação às pessoas? E eu entendo que o tema do cuidado é um tema crucial nesse contexto, né? Inclusive para garantir as nossas entregas, para garantir a nossa performance, né, da nossa equipe, a gente precisa ter esse olhar, e é um olhar que vai exigir da gente uma mudança de mindset, sem dúvida nenhuma, e olhar para a gente, né? Eu acho que o primeiro cuidado, só dá para a gente cuidar, né, se a gente olha para a gente, o que eu preciso, e ter a coragem de expor, olha, para a minha equipe, para o meu líder, né? Muitas vezes é para o meu líder, é o cara, eu não consigo, eu estou aqui bem cuidando da minha equipe, mas eu estou absorvendo um monte de coisa, porque eu não consigo chegar para o cara de cima e falar, olha, aqui deu, aqui não dá para mim, vamos fazer dessa outra forma, né? Eu te garanto a entrega, mas deixa eu tocar desse jeito aqui, que é o jeito que vai fazer mais sentido, que eu vou conseguir gerenciar melhor com a minha equipe, que a gente vai ter uma produtividade e um engajamento melhor, né? Então, esse exercício primeiro tem que ser com a gente, para depois a gente poder fazer com quem está fora. E pensando, né, nessa questão do cuidado de uma forma mais abrangente, né? Não é o abraçar a árvore e também não é o acolher tudo. É o conversar continuamente, é o ser transparente e vulnerável continuamente, para que a gente possa construir. E essa construção não necessariamente será a mesma para sempre, né? A gente, aqui na empresa, a gente está trabalhando muito esses conceitos de liderança adaptativa, que passam muito por isso, né? Passam muito, não é só aquela adaptação tradicional da flexibilidade e tudo mais, é lidar com ambiguidade, né? Lidar com o caso a caso, e lidar e o paradoxo do indivíduo com o coletivo, porque também tem coisas que não dá para a gente olhar para todo mundo no individual. Tem momentos que a gente vai precisar sim estabelecer o que é para o coletivo, né? E vamos experimentar. Aqui a gente trabalha sempre com a discussão da experimentação. A gente vai pilotar, né? A gente acabou de voltar para o presencial no modelo com algumas regras definidas. Vamos entender se isso vai funcionar ou não. Se não funcionar, a gente muda e tudo bem. Mas para isso a gente tem que estar o quê? Conversando com as pessoas, né? Para entender se está funcionando, se não está funcionando.